Olá pessoal, voltamos aqui mais um estudo do Apocalipse e hoje nós vamos estudar sobre um estudo bem profundo, bem difícil de entender, né, que é sobre o capítulo 17 do Apocalipse. Este é um assunto que de fato há muitas divergências, né? É um assunto que eu vou dizer assim que não é um assunto fechado, né? Há algumas interpretações, algumas divergências, e nós vamos colocar aqui duas destas interpretações para que possamos ter uma ideia. É um assunto aberto, né? Que cabe ainda muito estudo. Então vamos lá. Esse capítulo fala sobre a queda da grande meretriz. Vamos fazer uma oração para dar início a esse estudo, né? É sempre importante, antes de abrir a Bíblia, fazer uma oração. Por isso, curve a sua fronte, então, nesse momento, para que possamos orar. Pai querido, te peço nesse momento a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos ter entendimento da Tua Palavra, que ela possa edificar-nos para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Então, abra a sua Bíblia, se você puder, ou acompanhe aqui, no slide, no capítulo 17, no versículo 1 e 2. Vamos ler. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então nós vemos aqui que veio um dos anjos, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das 7 pragas, para falar com João, né? Era um dos anjos que tinham as 7 pragas. E o assunto que ele veio falar com João se tratava do julgamento da grande meretriz. Então é interessante notar aqui, em hebraico aqui, a palavra julgamento, ela tem duas colocações com relação aqui à palavra juízo. Quando é citada essa palavra, juízo, ela traz esses dois significados, ou crises ou clima, né? Então, quando ela vem com esse significado de crises, quando ela vem com essa palavra, né, tendo essa interpretação, ela significa que ela está falando de um juízo em andamento, né, um juízo em andamento. Já quando ela traz a palavra clima, se refere à pronúncia do resultado desse julgamento, né, que pode ser positivo ou negativo, né, absolvição ou condenação. Então, nesse caso aqui, que está colocada é a palavra clima, que representa o resultado desse juízo, né? Representa que a condenação dessa meretriz aqui, que está sendo julgada. Então o anjo apenas traz o resultado. Então vamos à descrição dos símbolos. Em Apocalipse 17, versículo 3, nós lemos então que a fala do profeta: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vemos aqui a descrição de uma mulher montada, né, em uma besta escarlate, né, que é vermelho. Achava-se a mulher, no versículo 4, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então esta besta, ela está adornada, né, de pérolas, né, de pedras preciosas,
e também um cálice de ouro transbordante das abominações, né, das suas imundícias. No versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. No versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então essa mulher estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, né? Ou seja, essa meretriz, ela representa aqui uma assassina que matou, né, muitas testemunhas de Jesus. Pulando aqui para o versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Uma referência à grande cidade. Então aqui nós vamos fazer uma descrição da meretriz do que nós lemos, né, muitos símbolos, né? E vamos tentar entender, tentar juntar aqui, né, para ver aonde que a Bíblia vai nos conduzir. Então, primeira descrição, ela está sentada sobre muitas águas, no versículo 1. E aqui a gente vai fazer uma relação dessa meretriz com a besta de Apocalipse 13. Então, há uma relação entre as duas, né? Então, os estudiosos, a maioria dos estudiosos entendem que essa meretriz se refere à primeira besta de Apocalipse 13. A primeira besta de Apocalipse 13, né, ela é uma besta que sobe do mar, que sobe das águas. Então, aqui nós vemos a meretriz, ela está sentada sobre muitas águas. Assim como muitos capítulos da Bíblia, né, como Daniel, por exemplo, né, quando se refere lá, quando se trata dos impérios, em capítulos sucessivos, vão se ampliando aquela profecia. Aqui também, nós vemos aqui um princípio de ampliação da profecia, né? Então, em Apocalipse 13, ele é apresentado ali a besta. Já aqui no Apocalipse 17, nós vemos uma ampliação dessa profecia, desse simbolismo, né? Nesse caso aqui com mais riquezas, ela vai se ampliando. Então ela está sentada sobre muitas águas. Vimos que a primeira besta, ela sobe das águas do mar. Então, uma boa combinação, né? No segundo, a descrição, ela se prostituiu com os reis da terra. Versículo 2. No terceiro, embebedou os habitantes da terra. No versículo 2 também. No versículo 3, ela está num deserto, né? Essa besta, ela está num deserto. Ela está montada numa besta escarlate, né? Uma besta vermelha, né? No sexto, ela está vestida de púrpura, de ouro, adornada de ouro e pérolas. No sétimo, na sua fronte está escrito Babilônia, a grande, né? A mãe, né, das meretrizes, né? A grande mãe. No oitavo, ela está embriagada com o sangue dos santos. E nós vimos que a primeira besta, ela faz guerra aos santos, né? E para os destruir, né? Para os matar. E aqui apresenta ela embriagada com o sangue dos santos. E o nono é a grande cidade que domina. Então, ela representa então essa grande meretriz aqui, a primeira besta de Apocalipse 13, e nós já sabemos que, por sua vez, representa a Roma, o Império de Roma imperial, né? Nas suas duas fases, tanto imperial quanto papal. Mas como nós estamos tratando aqui já do julgamento, né? Já no tempo aqui das pragas, né? Já após pragas, então se refere mais especificamente a Roma na sua segunda fase, né? Roma papal. Vamos agora à explicação do anjo, no versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? E te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças
e os 10 chifres que leva a mulher. Nós já entendemos que a mulher que está sentada, a grande meretriz, ela significa, ela representa aí a Roma papal, né, na sua segunda fase do Império de Roma. E agora vamos entender o que representa a besta a qual ela está montada, né? Esta besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa é a parte mais difícil que os estudiosos têm mais dificuldade para entender. É um estudo que ainda está aberto, mas vamos colocar aqui 2 interpretações, né, para que possamos ter uma ideia. No versículo 8, vamos ler: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, no versículo 9 a 10. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Versículo 11. A besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Versículos 12 a 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Cordeiro aqui nós sabemos que se refere a Jesus, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. No versículo 15, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Agora, versículos 16 e 17, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Agora vamos à descrição, né? Aqui muito simbolismo, muitas figuras. Vamos à descrição então desta besta, esta besta escarlate, a qual a mulher está sentada, a meretriz, né? Então esta besta que a mulher está sentada, ela era escarlate, né? Também, né? Vermelha. Ela tinha nomes de blasfêmias nela, 7 cabeças, no versículo 9 e 10. Tinha 10 chifres, no versículo 12. Ela era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Ela é também o 8º rei. Ela recebe a autoridade dos 10 chifres, né? Chifres aqui nós sabemos que significa poder, né? Rei ou reino. No 8, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz. No versículo 16, né? Então a besta e os chifres, e os 10 chifres odiarão a meretriz. A besta, no caso aqui, é a mulher que está montada, né? Diz que ela odiará, então, a meretriz que está sentada sobre ela, né? Ao contrário, o reino será dado à besta. Então está aí a descrição. Então a primeira opção A, essa besta escarlate, né? A qual a mulher monta, a qual a meretriz monta, ela, para alguns estudiosos, ela simboliza Satanás, né? O símbolo de Satanás. Porque ela tem
alguns símbolos, né, no qual no capítulo 12 de Apocalipse é apresentado. Vamos ler aqui. Há uma grande semelhança entre a besta do Apocalipse 17 e o dragão do capítulo 12, símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Eles possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho. Os dois poderes se opõem a Jesus. Então, essa é a primeira aplicação, né? Olha, no versículo 8, fala assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, aqui é uma aplicação desse versículo, né? Nesse caso, com relação a Satanás, ao período do milênio, né? Aqui nós vemos que ela era, não é, mas aparecerá. Esse é um assunto, na verdade, que nós iremos estudar mais para frente no capítulo 20, mas trazendo aqui uma pequena referência. Então, quando se trata de que ela era, então se representa o hoje, né? Hoje, Satanás, na sua atuação, nos seus enganos, né? Hoje, então, representa o era. Quando se fala que ela não é, aqui então se aplica ao segundo período após a volta de Cristo, né? Durante o milênio, onde Satanás estará preso. Então, não é nesse período, né? E depois desse período, ele aparecerá, que será, então, mas aparecerá, né? Que será depois do milênio, quando houver aí, então, a segunda ressurreição, e isso a gente vai explicar mais para frente, no capítulo 20. Então, tá aí essa primeira aplicação. Agora vamos à segunda interpretação. Os estudiosos aplicam que a besta escarlate, ela é um símbolo dos Estados Unidos. E aqui tem, assim, bastante sentido essa segunda interpretação. Mas, como nós dissemos, é um estudo que ainda está em aberto. Faz muito sentido porque nós seguindo esse detalhe de que a profecia ela se amplia, né? O método de repetição que Deus usa nas Escrituras faz muito sentido porque no capítulo 13 de Apocalipse nós vemos ali a primeira besta, que representa aí a Roma imperial no seu segundo estágio, como a Roma papal, e a segunda besta lá que apoia esta primeira besta, que é os Estados Unidos. Nós vimos também a colocação, né, aos Estados Unidos. Então aqui faria muito sentido também, como sendo uma ampliação da profecia, ter essa aplicação também, né, como símbolo dos Estados Unidos. Então, no panorama escatológico do Apocalipse, este é o último poder político-militar de alcance global, né, no panorama escatológico do Apocalipse, né, no versículo 12 de Apocalipse 13. E que esse poder assumirá atitudes imperiais, como os 7 impérios anteriores, né? Então, aqui no caso, o Apocalipse, os Estados Unidos, na América do Norte, eles assumiriam atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, né? Que é procedente da Europa, né? E, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, no qual nós já citamos anteriormente, né, que é o Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma e a Roma papal, que nós já citamos, eram impérios que perseguiram o povo de Deus, né? Sempre estiveram em oposição ao povo de Deus. Então, a 8ª cabeça, ela pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres
em Apocalipse 13 e 11, né? E agora no capítulo 17, né? Pois é este poder que apoia, no caso aqui no capítulo 13, ou carrega no capítulo 17, a besta que sai do mar, ou a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então tem muito sentido aplicar, né, este símbolo aos Estados Unidos. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, né, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma imperial e Roma papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13 e 11, pois é este poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17, aqui uma ampliação, né, do apoio lá no capítulo 13. Então, a besta que sai do mar ou a grande prostituta. Então, se referindo ao mesmo poder, no caso aqui dos Estados Unidos da América. Então, um estudioso, ele encontrou uma ilustração, uma representação muito significativa aqui no dólar. O dólar, que é a moeda principal dos Estados Unidos e também do mundo. Nós vemos aqui em sua insígnia, aqui no dólar, está escrito In God We Trust. Não sei pronunciar muito bem inglês, mas significa em Deus nós confiamos. Interessante, né? Essa colocação religiosa em sua moeda. Na pirâmide que está aqui no centro do dólar, nós ele foi observado que há 13 camadas, né, nessa pirâmide, e há um significado para essas 13 camadas. É colocado com relação às 13 pessoas que haviam na Santa Ceia, né, os 12 apóstolos mais Jesus, né? Também é colocado com relação ao número da transformação e renascimento, a sua numerologia, né? É colocado com relação aos 12 signos mais o Sol, né? 2 signos mais o Sol, e também as 13 colônias americanas. É notado também que na base dessa pirâmide, na sua primeira camada, números e algarismos romanos. E na sua interpretação desse algarismo, eles significam 1776, que é o ano da independência dos Estados Unidos. O Egito, né, sabemos que no Império do Egito, a pirâmide é o seu principal ícone ali, né, o Egito. Então está aqui a pirâmide representando esse império, né, uma dessas cabeças, né, dos impérios mundiais que perseguiram o povo de Deus. Aqui há também a águia, né, a cabeça de águia branca, que também é um pássaro, o pássaro de Zeus, o deus grego, né, também uma referência aí à Grécia também, essa outra cabeça. Também há o óleo de Horus, o deus solar, né, filho de Osíris. Também outra relação aí com essas 7 cabeças. Aqui também essa descrição, Anuit Coeptis, que significa ele sorriu às nossas realizações. Tudo isso tem um significado muito profundo, né, com relação aos 7 impérios, às 7 cabeças. E nós vemos então essa colocação com os Estados Unidos, que seria um dos 7, com a sua relação como sendo um dos 7 poderes, 7 cabeças, né, dos 7 reis, e que ela seria então o oitavo rei. É uma aplicação bem coerente desse império mundial, que seria a 8ª cabeça, que também é dos 7.
como apresenta ali Apocalipse 17. Então, amigos, como nós apresentamos, é um capítulo bem profundo, ele ainda está em aberto, né? Segundo os estudiosos, com certeza Deus, a seu tempo, dará, então, luz, iluminação a esses estudiosos, né? As pessoas que examinam a Bíblia, que com temor a Deus, com confiança, com submissão, esperando encontrar a verdade, né? E Deus, a todo aquele que procura, que estuda, que medita nestas coisas, que busca conhecer a verdade, a estes Deus, então, dará a conhecer a verdade, né? Então, eu convido você, que você continue estudando a Bíblia, que procure estar examinando, conhecendo, entendendo, né? Que a seu tempo Deus dará, então, as revelações necessárias para que você possa confiar nele, entregar sua vida nas mãos dele e deixar que ele conduza a sua vida até que chegue o tempo que Jesus Cristo possa voltar e dar o galardão a todo aquele que nele crê, que entregou a sua vida nas suas mãos, né? Aqui nesse último slide, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Nós podemos ter essa certeza de que até aqui Deus nos tem conduzido. Nós temos aprendido cada dia mais acerca das profecias do Apocalipse. Temos percebido que Deus está no comando de todas as coisas. Não importa o que aconteça. Não importa se esse período que nós estamos passando de coronavírus, né, o Covid aí matando muitas pessoas, dizimando, né, as pessoas do nosso mundo. Não importa o que aconteça, Deus está na direção. Não importa, não precisamos ficar ansiosos com a expectativa do que irá acontecer. Nós sabemos o que irá acontecer, porque a sua palavra nos diz. As profecias do Apocalipse revelam que Deus está conduzindo a história e que ao final Ele irá conduzir a um final feliz. Que Deus te abençoe, obrigado por assistir o estudo até aqui e em breve daremos o próximo estudo, que será o capítulo 18 do Apocalipse. Que Deus te abençoe e agora eu te convido para fazer uma oração para terminarmos. Obrigado, Pai querido, pelo estudo de hoje, pelo que aprendemos. Obrigado porque o Senhor está na direção de todas as coisas e que ao final conduzirá a história a um final feliz. Obrigado porque o Senhor nos ama, tem um cuidado especial por seus filhos, está com os seus olhos sobre cada um de nós para nos guardar, nos proteger. Nos ajude, Senhor, a aprendermos mais e mais os seus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos mais em Ti e a entregarmos nossas vidas em Suas mãos e estarmos preparados para o grande dia quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.